Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa live aqui. Bom, antes de iniciar, eu vou aproveitar o jabazinho, né? Fazer a divulgação do nosso sorteio. Aproveito para participar lá. O nosso livro sobre o autoritarismo brasileiro, livro autografado, né? O sorteio aí no final do mês de agosto. Não perde essa oportunidade, beleza? Bom, vamos dar início à nossa rodada de conversa. Hoje é um dia muito feliz para a gente que a gente vai está recebendo essas pessoas que a gente tem uma admiração muito grande por elas, né? E depois de várias tentativas de fazer essas rodas de debate com esse pessoal, a gente finalmente conseguiu alinhar um dia em que dava para todo mundo participar. Então, eu vou abrir para as pessoas se apresentarem, né? Começando pelo Arísio e em seguida os nossos convidados. Olá, boa noite. Ou boa tarde, né? A gente está fazendo aí a live gravada às 5 horas da tarde. Eu sou Arísio, que junto com o Thiago construímos aí o Antídoto Jurídico e vamos dar boas-vindas para as nossas convidadas e o nosso convidado. O Thiago disse 3 pessoas extremamente importantes para nós, estudamos juntos. Então, somos todos 5 aqui, né? Todas as 5 pessoas, mestras e mestres em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. E aí, em razão desse tema tão urgente que aconteceu no final de semana, né? Um tema que chamou a atenção, talvez do país todo, quiçá até fora do país, nós fizemos o convite para elas e ele, e elas aceitaram, e ele também. Então, é Emily, Gabriele e Rian, nossos 3 amigos também. Para a gente começar, eu queria propor para vocês o seguinte: vocês acham que esse caso dessa menina de 10 anos de idade, que havia sido estuprada por um parente, e agora, notícias de hoje, parece que não só um parente, mas outros 2 também teriam cometido esses estupros, desde os 6 anos de idade. Do ponto de vista jurídico, a interrupção da gravidez dela, ou o aborto legal dela, é um caso juridicamente difícil? Não. Já tem, inclusive, previsão legal, né? A gente tem que tentar entender por que deu todo esse desdobramento, sendo que, do ponto de vista estritamente legal, ele é completamente, já está normatizado e tudo. Definitivamente não juridicamente não é uma situação difícil, né? É totalmente regulamentada, tem hipótese, é muito clara, a hipótese que está lá no Código Penal, né? E, bom, não faz sentido essa discussão toda que está dando. Na verdade, faz sentido, né? Não é coerente com a lei que a gente tem. Né? Só para a gente esclarecer, né, por que a Gabi e o Thiago falaram que há previsão, a previsão é o artigo 128, inciso 2 do Código Penal, Código Penal da década de 40, né, 1940, então já faz um tempo que há essa previsão. E o que o Código Penal, nesse dispositivo, informa é que não existe crime quando o aborto é praticado por médico em caso de estupro e consentimento da gestante ou dos representantes legais. Então, do ponto de vista jurídico, concordo também com a Gabriela e com o Thiago, que do ponto de vista jurídico não tem muita discussão, né? Todo esse acontecimento que gerou em torno desse aborto tem outras razões, né, que a gente vai até abordar mais para frente. Mas do ponto de vista, nos parece, eu acho que é consensual para nós 5 aqui, que é um caso muito fácil. Seria difícil, e aí eu chamo para falar o Rian, né?
seria difícil, talvez, se a gente pensasse que os pais dessa menina, né? E aí, então, vamos tirar desse caso, né? Se os pais de uma menor de idade, de uma criança, qualquer que seja, não especificamente essa aí, discordassem da vontade da criança em fazer o aborto, né? Seria um caso difícil, Rian, nesse caso? Você acha que teria um pouco mais de complicação nesse caso? Eu acredito, Aris, que antes de especificamente tratar dessa questão, um ponto da sua fala é importante de ser destacado. Essa ideia sempre de o Código Penal é de 40, isso sempre levanta uma discussão gigantesca de tá a norma penal de acordo com a vontade do corpo social atual, se ele responde às expectativas que a gente tem, se ele é capaz de dar uma resposta. Por que a criminalidade é crescente? Talvez o fato do código ser tão antigo, isso é um fator determinante para isso? Isso influencia? Né? Até que ponto isso vai? E acredito que esse é um primeiro ponto, mas que não é uma discussão que dá para a gente tratar agora. O segundo ponto, e aí eu vou direto à sua questão, que é essa segunda parte, né? Que vai tratar do consentimento, quando for incapaz, do representante legal, que é exatamente essa situação que a gente está enfrentando, né? Uma criança de 10 anos de idade estava nessa condição de gravidez e, nessa situação, o que a lei fala é que cabe aos representantes legais consentirem. E aí a primeira questão que a gente precisa levantar é: por que os representantes legais? Então, será que a norma do Código Penal, e aí a gente volta para essa ideia de ser uma norma de 40, será se ele não trata a criança a partir de uma perspectiva de ser infantil? O que seria esse infantil? Ser uma pessoa sem voz, uma pessoa que não tem ainda a capacidade de determinar para onde que a sua vida vai, que ainda não tem ainda não chegou na iluminação, ainda não chegou na racionalidade, na capacidade de decidir. Então, ela é só um objeto. Os pais vão tratar de todas as questões relativas à vida dessa pessoa até ela completar 18 anos. É como se um dia antes a pessoa está lá, simplesmente, sendo manuseada pelos pais, e aí ela acorda com 18 anos, ou girou a chavinha, agora eu estou pronto para decidir tudo, né? E como a gente gosta de falar, treino é treino e jogo é jogo. Será que a pessoa passando tanto tempo sem decidir nada, ela vai ter essa condição de girar essa chavinha? Então, sim, eu concordo com você. Se os pais não tivessem um posicionamento diferente da criança, isso sim acarretaria um problema. Mas como o código fala, como a lei está falando do consentimento, qual que é a ideia de consentir? E eu vou tentar não ser tão juridiquês, essa ideia de consentimento, ela leva em consideração dois elementos, que é você entender e avaliar. Então, se a criança ou qualquer pessoa tem essa condição de entender a situação que ela está passando, esse estado de gravidez, como esse estado, o que acarretou esse estado e quais são as consequências de ter essa criança e o que isso acarreta para ela, se ela consegue entender e avaliar a decisão que ela vai tomar e compreendendo as consequências dela, eu entendo que é a própria criança quem deve tomar essa decisão e não o representante legal. E o próprio juiz do caso, ele afirma isso, que a criança foi ouvida por uma equipe com capacidade técnica para isso, então não foi só o juiz que ouviu, e ela decidiu, né, então ela manifestou a vontade dela de eu quero interromper essa gravidez. Então eu entendo que sim, foi uma decisão acertada sobre esse parâmetro, de ela conseguir entender, ela conseguir avaliar, e ela entendia quais eram as consequências dessa decisão dela. Certo? Até porque isso é interessante, porque esse critério da idade, né, como se fosse uma mágica, né, como se a pessoa fosse uma borboleta que aos 18 anos sai do casulo, né, uma coisa desse tipo. Mas a lei é como se ela conhecesse, né, os pais, a família, como autorizada por decidir por essa pessoa, em tese, mas, ao mesmo tempo, a situação que a gente tem é que
esse ambiente familiar não era o melhor ambiente, né, para onde ela se desenvolveu, né? A gente está diante de uma situação em que, nesse caso específico, né, foram relatados sucessivos abusos de pessoas próximas da criança. Então, talvez se questiona ouvir, dar tanta voz à família e nem tanto assim a pessoa que é afetada, né, quando dentro do próprio ambiente da família que surge essa questão hostil à pessoa envolvida, né? Por falar em voz, né, e tem a ver com essa ideia de consentimento, tem a ver com essa ideia de manifestação de vontade e tal, eu acho que agora a gente pode pensar, muito bem, né, a posição da criança foi levada em consideração, no caso concreto, né, pelo juiz, uma equipe multidisciplinar fez a escuta da criança, e bom, decidiu-se que deveria ser feito o aborto, né? E aí, Emily, Gabi, me parece que a gente tem aí uma questão bastante atual, que tem se falado muito, né, sobre quem pode dizer o quê, né? E com base em quê. Mesmo que a gente não trate aí como só a criança, pensando em qualquer agora situação de uma mulher vítima de violência sexual, vítima de estupro, e que tenha gerado aí uma gravidez, me parece que é importante, né, que as mulheres se manifestem em relação ao que deve ser feito. Sim, Aris, com certeza. E quando o Tiago estava falando, ele colocou, né, quem ouvir, né? Então, quem ouvir, para a gente ouvir alguém precisa falar, né? Então, essas pessoas que falam, essas mulheres que falam, elas falam justamente porque elas são acometidas por várias violações, por várias injustiças, né? Só que aí a gente tem, de fato, um outro problema, né? Será que, de fato, essas pessoas que formulam, né, os parlamentares, os vereadores, os deputados, os senadores que estão no parlamento e que são a maioria, né, praticamente 85% do parlamento são homens brancos, né, e descendentes de uma elite econômica, será que, de fato, eles estão dispostos a nos ouvir, a ouvir as nossas reivindicações, a ouvir de fato, a nossa luta pelos nossos direitos, né, pelos direitos das mulheres, pelos direitos da saúde, porque eu entendo que nessa questão, o direito ao aborto, que ele está dentro de uma questão do direito reprodutivo, que não só está ligado, né, não é você legalizar o aborto, por exemplo, que é uma reivindicação de nós mulheres, não quer dizer que, por si só, essa legalização você estaria reparando, de fato, um dano. Isso, sim, é um ponto positivo, mas o direito ao aborto, ele está conectado com vários outros direitos, né? Com o direito a uma educação primária, uma educação sexual, né? Justamente nas escolas, e ao direito à saúde, ao direito a um trabalho digno, né, ao direito de um tratamento de médicos, e toda uma equipe médica especializada e voltado para um olhar digno, né, um olhar humano para atender essas mulheres. Então, eu acho que, para, de fato, ouvir, nós mulheres precisamos realmente estar nesses lugares de decisão, temos que estar falando realmente, decidindo, porque e essa decisão e esse comportamento, essa luta pelos direitos das mulheres, ela também envolve a luta dentro da própria política, né? Então, aí a gente entra naquela questão do foro privado, do foro público, né? Porque o direito reprodutivo, ele é um direito individual, mas ele acaba afetando toda uma esfera pública de decisão, né? Uma decisão para um corpo coletivo de mulheres.
né? Então, dentro dessa questão de quem poder, quem ouvir, temos que dar mais espaço para nós mulheres podermos falar dessas questões, né? Dessas injustiças, dessas violações que são cometidas, principalmente com esse grupo de mulheres que são mais vulneráveis, né? Que são as mulheres negras, pretas, pobres, né? É muito interessante isso que a Emily fala, porque a gente acha que se criminalizar alguma coisa, ela vai parar de existir. Na verdade, o aborto no Brasil ele já existe. Sim. Mas quem que sofre, né? Às vezes a gente fala assim, a pessoa é tão pró-vida, mas mulheres têm morrido por conta disso. Quem são as mulheres, né? São as mulheres das periferias, as mulheres pretas, pobres. E outro ponto também que é interessante a gente ressaltar é o direito e a sociedade em si. Uma coisa é eu não concordar, uma coisa é eu não querer abortar por causa dos meus princípios éticos, por causa da minha religião. Outra coisa é eu querer impor isso a outras pessoas, é eu querer impor que toda a sociedade, que toda a coletividade siga esses mesmos preceitos com base em algo que eu acredito. Então, se alguém é contra o aborto, ótimo. O que não pode ser é a gente pegar isso, né, que vem de algumas pessoas, no âmbito de algumas pessoas, e impor isso a várias outras. Impor isso às mulheres que não vão ter condições. E nesse caso específico, como a gente falou no começo, ainda havia duas excludentes de licitude. Primeiro, é uma criança, a gente está falando de uma criança de 10 anos, então a estrutura do corpo dela, provavelmente, ter essa gravidez e ter esse filho, poderia inclusive levar ela à morte, porque o corpo não está preparado ainda para isso, e ainda foi resultante de um estupro. Então, mesmo nesses casos, a gente ainda vê pessoas chamando a mulher de assassina, que a mulher não deveria fazer isso, inúmeras pessoas querendo controlar o corpo da mulher. E isso é de muito tempo nessa sociedade que a gente vive, ela é focada, ela é baseada, ela é construída no domínio do corpo da mulher, no domínio da vontade das mulheres. São homens quem fazem as leis, a maioria são homens mais velhos, homens brancos, homens que já estão no poder há muito tempo. Então, essa questão de justiça, né? Quando a gente fala aborto, é uma questão de justiça. É justiça para quem? O que é essa justiça que a gente tanto fala, né? O aborto no Brasil ele é uma questão de política pública, né? Então, a questão do aborto no Brasil, porque mulheres já estão abortando, mas as mulheres que majoritariamente morrem são as mulheres que não têm condições de pagar uma clínica melhor com mais condições. E acho que isso toca em vários outros assuntos também, como a Emily falou, questão da política, questão da educação sexual na infância, que o pessoal fica achando, né, que a educação sexual é para a pessoa aprender sobre sexo na escola, sendo que não é isso. A questão da educação sexual é justamente para a criança perceber quando ela está sendo violada. Porque muitas vezes, se a criança não aprende isso, que o corpo dela não pode ser tocado, ela não vai saber. Gabi, isso que você falou de o aborto ser uma questão de política pública, saúde pública, porque o aborto, para não ser crime, ele tem que ser realizado por médico, né? O aborto praticado por qualquer pessoa que não seja médica, nas situações do artigo 128, ela vai ser crime, né? E o aborto no Brasil, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma política de atendimento às mulheres, às pessoas vítimas de violência sexual, né? Então, o aborto legal, o aborto nos casos legais, ou seja, no caso de risco de vida da mãe, no caso de estupro, né, gravidez decorrente de estupro, e no caso de anencefalia fetal, eles são realizados tendo, inclusive, como regramento jurídico, né, como normas jurídicas, normas do Ministério da Saúde. Então, quando a gente está falando de aborto legal no Brasil, abortos em casos autorizados, a gente está falando de um sistema de saúde que já funciona para algumas pessoas, né? Para aquelas situações, como a Emily disse, como você também disse, Gabi, para aquelas situações em que, e acho que liga também um pouco com o que o Rian falou, né? Com aquilo que nós, na condição de sociedade, pensamos o que seria juridicamente correto, né?
o que seria normativamente correto. Ou seja, nós não admitimos hoje o aborto, exceto nos casos de perigo à vida da mãe, gravidez fruto de estupro e anencefalia fetal. Mas espera lá, e os outros casos que acontecem, que colocam em risco a vida das mães, né? E que são feitos em lugares, ou talvez pouco salubres, ou que não respeitam os direitos das mulheres, enfim, que colocam em risco realmente uma quantidade absurda de mulheres, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em adolescentes e crianças, a situação é ainda mais grave, né? Em razão da desenvolvimento do corpo da mulher, né? Ou da menina, nesse caso. Exatamente. Isso é interessante, só complementando uma coisa que o Arísio comentou, assim, e ligando também com a questão levantada pela Gabi, principalmente. Além de ser uma coisa do tipo, outras pessoas decidem o que você vai fazer da sua vida, independentemente ainda de toda a situação, toda a exposição a que a menina está sujeita, toda a criação tóxica que ela foi colocada, né, com essa convivência com pessoas próximas totalmente prejudiciais. Mais do que isso, a lei, ela não importa se a lei ainda garante esse direito, porque esse direito é para quem? Na hora dele ser exercido, vira esse escarcéu, né? Vira essa exposição gigantesca e a pessoa dificilmente tem acesso a esse direito. Então, é um direito para quem? Isso é interessante você levantar, Thiago, porque o aborto legal no Brasil independe da configuração, da confirmação, digamos, confirmação no sentido de um procedimento jurídico qualquer do estupro, né? Independe do boletim de ocorrência, independe de condenação do estuprador, independe de laudos, né? Para o aborto legal no Brasil em razão de estupro é algo tão juridicamente tranquilo que não tem maiores buscas sobre essa questão, né, sobre o estupro. Então, quando a gente pensa que um caso que seria corriqueiro, ordinário, comum, né, para o direito brasileiro, que é uma mulher, no caso uma criança, vítima de um estupro de vulnerável, um crime hediondo, que tem, inclusive, aumento de pena de metade, né, tem aumento de pena de metade, numa pena que o mínimo é 8 anos e o máximo é 15, ou seja, a gente, como sociedade, considera o crime bastante grave, a gente juridicamente considera o estupro de vulnerável bastante grave, e essa menina que foi exercer o seu direito, juridicamente regular, tem a vida exposta, tem a situação exposta, porque algumas pessoas entenderam que aquilo não era possível de se fazer. Aí eu acho que puxa um outro ponto, que é a conversa aqui sobre justiça. E aí eu pergunto para todo mundo, né, a roda de conversa, para a gente pensar, essas questões de justiça e direito, e sobretudo o direito ao aborto, né? Esse auê todo que foi feito, né, essa repercussão toda que se deu a esse caso, é justificável do ponto de vista da justiça? Eu acho que tem alguns pontos cruciais nessa sua pergunta. O primeiro é por que um processo envolvendo uma criança e um adolescente se torna público?
E o segundo é por que um processo que envolve um crime contra a dignidade sexual se torna público. Então, existem duas situações de extrema vulnerabilidade, que é o caso da violência contra a dignidade sexual. Existe esse outro ponto de quem que foi vítima disso e como que isso se torna um processo midiático, a ponto de o nome da criança estar exposto, a ponto de o local, né, o hospital onde ela iria fazer esse procedimento médico, quando ela ia fazer, tudo isso se tornou público. Então você joga na grande mídia, você joga naqueles programas policialescos essa discussão, o que claramente não é cabível para isso. E aí eu gostaria de retomar um ponto levantado tanto por você, Aris, quanto pela Emily, essa questão da participação política, né, se é tão questionável, não, se é tão visível que a mulher não tem essa participação política, né, a gente vai ter, para esse caso específico, que a própria lei que vai tratar das políticas públicas voltadas para a primeira infância, o que é essa primeira infância? A pessoa em até 6 anos, né? Ela já disciplina que essas pessoas devem participar, né, de acordo com o seu discernimento, de acordo com o seu nível etário, da construção das políticas públicas e das ações que as envolvam. Então, se nem a mulher está participando, quem dirá a mulher nessa idade está sendo ouvida para a construção dessas políticas públicas. Então, ela está cada vez mais afastada, ela está cada vez mais objetificada nesse processo social. Então, tem toda essa gama problemática dessa situação, no geral, tratando da criança, mulher violentada, e principalmente nesse caso específico, de por que isso se tornou público. Então, como que a gente está sabendo dessa situação para estar discutindo aqui? Era tão melhor que a gente não soubesse disso, era tão melhor que não tivesse acontecido. E tendo acontecido, que isso não se tornasse de conhecimento público para a gente estar discutindo essa questão aqui, porque isso só aumenta a dor, só aumenta o dano sofrido por essa criança, que agora ela vai carregar para o resto da vida esse estigma de todo mundo conhece a pessoa específica que sofreu desse mal. Isso é um negócio bem interessante, eu acho bom esclarecer, né, que a proposta do antídoto é falar para todo mundo, né, essa questão os crimes contra a dignidade sexual, né, os crimes praticados contra a pessoa, né, nesse sentido, eles não são divulgados, né, nem devem ser divulgados. Se a gente buscar qualquer notícia, não tem o nome da vítima, né, e os processos, né, geralmente eles tentam expor o mínimo possível a pessoa que sofreu isso, a não ser se a pessoa procurar a imprensa para dar uma entrevista ou algo do tipo, né? E as questões que envolvem abuso infantil, igualmente, né? Principalmente. E nesse caso, o que o Rian comentou juntou as duas coisas e o que a gente teve foi justamente o contrário, né? Foi uma mega exposição ao ponto de a pessoa. É, o médico, o primeiro médico dá entrevista, o outro médico também dá entrevista, e todo mundo quer opinar sobre uma coisa que realmente não tem nada a ver com a vida delas. Né? E isso é o mais surreal. Eu consigo entender o que vocês estão dizendo, mas será que não teve um outro ingrediente para tanta exposição, sabe? Assim, será que não... quem foi para a porta do hospital, sabe? Se manifestar contra esse procedimento extremamente legal, né? Extremamente, do ponto de vista jurídico, bacana, tá certo, é isso mesmo. Dizendo de forma bastante clara, né? O direito, ele tem que lidar com manifestações de cunho religioso. Eu acho que você tocou no ponto totalmente pertinente e central, que eu acho que até motivou grande parte da discussão e de mediatização desse crime, né, que ocorreu com essa criança. Né? Essa questão da religião e do direito, né,
E aí você estava perguntando por que será que, de fato, rolou toda essa comoção, né? Realmente, as pessoas, a gente tem que lembrar que estamos num país, em maioria, cristãos, né? E todo esse pensamento, toda essa visão cristã, né, de que é uma criação divina do ser humano, né? De que a criança, o feto é uma coisa, né, divina, excepcional, que ele ser iluminado. Então, acho que tem muito dessa questão embutida, de fato, nesse pensamento da sociedade. E esse pensamento das pessoas, elas querem ultrapassar o que você falou, eles querem ultrapassar esse pensamento da esfera individual e privada deles e colocar dentro da questão pública. É o que eu havia falado um pouco antes, né? Envolve a questão do direito privado e a questão da esfera pública. Um se permeia do outro. Mas, nesse sentido, né, nós não podemos colocar nossas concepções morais, né, nossas concepções que cada um tem a sua, né, e essas concepções morais, elas são plurais dentro da nossa sociedade, e isso é muito bom, né, para ser uma sociedade democrática, mas isso não quer dizer que uma concepção moral religiosa, ela deve ser imposta, né, no âmbito público. Primeiro que temos que lembrar que o Estado é laico, né, e ele não interfere, o direito ele não tem que observar essas concepções morais individuais dessas pessoas. É como o Gabi falou um pouco antes, se você é contra o aborto, tudo bem, você não faça, né, mas que você não impeça que as pessoas de fazer aquilo, né, principalmente nesse caso dessa criança, como você mesmo falou, Arizo, é uma previsão legal, é um caso fácil de se resolver, né? E até mesmo o juiz, na decisão dele, falando da questão da preservação da vida da criança, que seria essa questão da interrupção da gravidez, ele destaca que é indispensável essa autorização judicial para o procedimento, porque está na norma, está explícito, está claro, é um caso fácil de se resolver, né? Essa autorização seria totalmente indispensável. Gerou-se essa necessidade de autorização, acho que justamente pela repercussão do caso e dessa tentativa de confusão das ideias e concepções morais dentro do direito, que eu acho que deve ser totalmente separado uma esfera da outra, né? Isso mesmo, Emily, é exatamente isso. E ainda do ponto de vista individualizado, individual, do que você acredita como certo, do que a sua religião permite ou não permite, a pessoa vai ser julgada aos olhos de Deus. Então, não cabe a gente aqui, enquanto direito, enquanto instituição, estipular isso para que outras pessoas sigam aquilo que eu acredito. Eu não posso querer exigir que toda a sociedade, que toda a coletividade siga uma norma baseada na minha crença, porque a minha crença pode não ser a crença de outra pessoa. Mas, até mesmo pela minha crença, essa outra pessoa ela já vai ser responsabilizada aos olhos de Deus. O que a gente não pode querer colocar aqui é a lei, é o direito sendo aplicado, né, de forma igual. E outro ponto também interessante, quando a gente traz, né, a questão de aborto, como o Rian muito bem colocou, não era nem para a gente estar discutindo isso, a questão que passa em segredo de justiça, não era nem para esse caso ter virado público. Mas uma vez que virou público e a gente passa a debater de novo sobre o aborto, quase sempre que cai isso na mídia, a gente sempre volta nas mesmas discussões. A gente sabe que a maioria a grande parte das mães no Brasil criam os filhos sozinhos. A responsabilidade pelo filho deveria ser do pai e da mãe de toda a sociedade, né? Mas acaba recaindo a maioria das vezes sobre as mães. E não é todo mundo, gente. A gente tem que pensar que existem mundos, existem realidades, famílias diferentes da nossa. Não é porque a gente tem uma estrutura, não é porque a gente tem um apoio familiar, um apoio de amigos, que quer dizer que todo mundo vai ter. E muitas vezes a gente fala, engravida quem quer, existe métodos contraceptivos, existe camisinha, existe tudo isso. Mas a gente sabe que esses métodos podem falhar também. Tem uma porcentagem de falha. E outra, não é todo mundo que tem essa instrução de pegar, e não é todo mundo que tem condições de comprar. Oi. E se você me permite te interromper, nesse caso, que a gente está falando dos casos em que não é crime o aborto realizado por médico, não é engravida quem quer, né? Elas são vítimas de estupro, de uma violência exatamente. Contra, como disse o Tiago, é um crime contra a dignidade sexual, o Rian também falou, é um nome jurídico bonito para isso, mas é um crime contra
a pessoa, um dos pontos mais íntimos que a gente tem, né, de qualquer pessoa. A gente não está falando de a pessoa foi lá e fez sexo com quem ela quis. Não, ela foi estuprada e mais. Ela era estuprada desde os 6 anos de idade, né? A gente considera o estupro a gente considera o estupro um crime hediondo, né? Pela lei dos crimes hediondos, o estupro é um crime hediondo. O estupro de vulnerável também é um crime hediondo, né? Então a gente entende isso como um caso grave. A gente entende que fazer o aborto nesse caso não seria antijurídico, né? Não seria ilícito, não seria censurável, né? O que me parece que a gente tem visto, né, já há algum tempo, um crescimento das manifestações mais reacionárias, mais conservadoras, e do ponto de vista moral, né, fundamentalistas, que tentam, em vez de levar as suas posições, as suas concepções para o debate público, tentam fazer um verbo que você usou, impor essas convicções aos outros, independentemente, inclusive, da normatividade jurídica que a gente tem no país. Né? Quando as pessoas se revoltam e se manifestam em atos materiais para tentar impedir um ato jurídico, um ato legítimo, legal, elas não estão apresentando razões para um debate, né? Elas não querem colocar à prova de uma possibilidade de generalização dos argumentos dela, das razões delas, uma possibilidade de reciprocidade entre o que eu penso e o que elas pensam. Não. Elas querem impor uma determinada forma de vida boa que, dentro do ponto de vista da democracia, é altamente inviável e indesejável. Né? Arísio, tem uma construção muito boa sobre esse entendimento, que vai chegar a esse entendimento de vida boa, que é... Vou só trazer uma base do juridiquês. Né? Um dos pilares do Estado brasileiro vai ser essa dignidade da pessoa humana. E aí sim existiu na história um momento em que se pensou essa dignidade, por que o ser humano ele deve receber essa proteção, por que ele deve ser respeitado, estava muito ligado a essa ideia do corpo ser sagrado. E aí parece que a gente vive um momento político que está reafirmando esses valores. Mas o que hoje em dia deveria ser priorizado, o que vem sendo mais trabalhado nessas correntes, nesse entendimento que essa dignidade da pessoa humana parte de uma perspectiva diferente, que as visões são plurais, as pessoas têm sentimentos, veem o mundo com lentes diferentes, desejam coisas diferentes. Então, o que eu compreendo de viver uma boa vida, o que eu tenho como planos para a minha vida, são diferentes do seu, são diferentes da Gabi, são diferentes do Tiago, da Emily, de todo mundo. E aí, até onde eu posso exercer essa minha diferença? Eu posso exercer até o ponto de que eu não ponha em risco a existência da comunidade como um todo e também não limite que o outro também possa alcançar esses planos dele. Então, que cada um atinja a sua boa vida. Não cabe a mim impor o que é esse viver bem. E é essa a discussão que a gente está chegando nesse momento de o viver bem é seguir essa ideia da sacralidade do corpo, do catolicismo, que o aborto seria esse pecado maior e por isso, independente de estar previsto na lei ou não, ele não deve acontecer. Então, eu acho que a gente chega exatamente nisso que você falou. O que é essa vida boa? E essa vida boa, ela pode ser imposta? Né? Cabe a um grupo determinar o que é e o que não é. Né? O que pode ser discutido? Né? Quais são os valores da sociedade mínimos que devem existir, que todo mundo deve concordar? E até que ponto, é minha vida, aqui é o meu individual, aqui é o que eu quero para mim. E você respeite, já que isso não está te afetando, já que isso não está te causando um mal,
respeita, né? E qual é o mal que essa decisão dessa criança de 10 anos abortar? Não é uma gravidez que ela desejou, ela foi vítima de violência, como a gente já vem repisando desde o começo. E onde que isso afeta aquela quantidade de pessoas que estavam lá, dadas as mãos na frente do hospital, ah, emanando ódio lá para todos os lados. Chamando a criança, inclusive, de assassina, né? Gritando. Uhum. Então, gente, assim, a gente concorda, né? A gente chegou num ponto aqui legal. Foi levantado que a gente não vai admitir que outras pessoas cheguem para um caso, principalmente quando a gente tem um caso prático, assim, que é tão absurdo, tão exacerbado, tão exagerado, né? Que pessoas que não têm nada a ver venham impor a sua moral, a sua religião, a sua concepção de vida para pessoas que não dizem respeito, né? Não tem que vir uma pessoa de fora opinar sobre como deve ser a sua vida, qual que é o seu conceito de bom, qual que é o seu conceito de sagrado. Mas, em contrapartida, aí uma questão provocativa, e se o médico também não... E se isso for contra as convicções do médico, né? O que vocês acham? Eu acho que a gente já meio que respondeu essa pergunta, acho que de forma indireta. O médico, ele não está atuando como um ser individual ou fulano de tal. Ele está atuando como um profissional médico, né? Ele fez um juramento ético para respeitar a profissão dele, para salvar vidas, e nesse caso, né, uma criança estuprada, violada, reiteradas vezes durante 4 anos, engravidou, e ele deve, eu penso dessa forma, ele deve, então, como médico, como profissional da saúde, atuar pela preservação da vida dessa criança, né, dessa menina que foi estuprada. Então, eu acho que a opinião dele, enquanto religioso, não deve interferir no âmbito profissional dele. Eu acho que essa discussão, a Tiago, a Emily, Gabi, a Ian, ela para qualquer ou quase toda profissão, ela é importante, né? O advogado, a advogada vai pegar momentos em que vai ter também, ou pode, né, ter situações em que vai haver um choque, um conflito entre o que ela acredita e o caso em questão. No caso da medicina, o Código de Ética Médica permite, né, ao médico, à médica, fazer uso da objeção de consciência em casos em que contrarie as convicções desse médico ou dessa médica, desde que não coloque em risco a saúde do paciente, etc. e tal. Não seja um caso de urgência ou de emergência e que a recusa cause algum dano ao paciente. Mas quando a gente está falando de aborto no Brasil, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: o aborto é regulamentado, né, o aborto legal é regulamentado no Brasil, e ele é feito pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, que é uma política pública no Brasil, por médicos que estão capacitados, não só do ponto de vista técnico da medicina, mas capacitados pelo próprio Ministério da Saúde para realizar esse procedimento. Eu vou fazer aqui uma analogia bem porca mesmo, bem de uma roda de conversa, que é o seguinte: imagine alguém que faça um concurso para ser das forças de segurança pública. E aí ele faz o concurso, passa, e no curso de formação tem que dar uns tiros lá, né? Tem que fazer uns testes de tiro e tal. E ele falou assim: não vou atirar, porque isso fere a minha convicção filosófica pacifista. Meu amigo, faz parte
do seu trabalho utilizar armas. O que é diferente do objetor de consciência do serviço militar obrigatório. Porque eu não estou lá voluntariamente me candidatando, me alistando, me inscrevendo para entrar para uma das Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica, que pela essência também lidam com armas. Então eu tenho uma filosofia pacifista, etc. Não quero fazer o serviço militar obrigatório. Esse é um caso. O outro é alguém que voluntariamente vai buscar exercer uma profissão. E o médico que faz parte do Sistema Único de Saúde, nesse caso, estaria aí obrigado, independentemente da sua consciência, da sua livre convicção sobre determinado assunto. Né? Ele está ali voluntariamente prestando um serviço público de saúde, e essa seleção entre o que fazer e o que não fazer, talvez demande um pouco mais da gente pensar se seria admissível, nesse caso, um médico ou uma médica não fazer um procedimento de aborto porque não concorda com isso, porque Deus não quer, Alá, ou Buda, ou seja lá qual for a explicação religiosa que tenha, ou filosófica, que não seja religiosa. O que está em jogo aí, né? Qual é o conflito? É a individualidade de um médico que voluntariamente está lá num serviço específico de interrupção de gravidez, ou o direito da mulher a uma vida digna, né? Da mulher a uma vida que vale a pena ser vivida para ela, né? Eu penso que essa questão aí a gente pode pensar um pouco mais, sabe? Até que ponto admitir a objeção de consciência no serviço público de saúde em relação ao aborto legal, por exemplo. Seguindo essa linha do Arísio, eu acabo que nas minhas pesquisas eu adoto uma linha um pouco mais radical, que eu parto da compreensão que, sim, existia um momento em que o médico ele tinha todo um protagonismo nessa relação junto ao paciente e que cabia a ele decidir, né? Ele que tem o conhecimento científico, ele sabe o que é melhor para o paciente e ele deve agir sempre em prol desse bem do paciente. Mas quando a gente traz essa história de o que é a vida boa, você começa a repensar isso na ideia de, tá, e o que é ser saudável para esse paciente? Né? Vamos imaginar uma situação de é mais saudável para o paciente ter acesso a um tipo de tratamento que talvez mantenha ele vivo por mais 5, 10 anos, mais uma vida acamada, ou ele viver mais um ano intensamente que ele possa dar continuidade e encerrar os planos dele, o que ele quer viver nesta existência, né? E quando a gente começa a entender isso, trazer essa ideia da vida boa, da decisão, do protagonismo para a pessoa enquanto paciente, então eu entendo que, médico, não cabe a você decidir, não cabe a você levantar esse não quero fazer o procedimento. Quem vai sofrer as consequências desse procedimento não é você. A vida que está em risco, a saúde que vai sofrer algum dano ou ser preservada, não é a tua. Então, por que é você quem vai ter essa objeção de consciência? Né? A partir do momento que o paciente tem essa capacidade de compreender o estado clínico dela, de compreender o procedimento que vai ser realizado e as consequências desse procedimento, o paciente decide e o médico vai realizar aquilo. É tanto que o paciente assina um termo livre de consentimento esclarecido, né? Que ele atesta que entendeu, que ele atesta que sabe o que vai fazer e as consequências, né, os prognósticos daquilo que vai ser feito nele. E onde que vai entrar a consciência do médico para isso? Certo? Então eu entendo que não há lugar para ser levantado essa objeção de consciência médica. Muito interessante isso que vocês trouxeram. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando. Falar do aborto, a gente perpassa por tantas questões, né? Olha para você ver, a gente cai na parte do direito médico, questão médico-paciente, a gente cai na questão de políticas públicas, da não representatividade da mulher.
do que as mulheres passam, todas as violências, todos os silenciamentos que a gente sofre ao longo da história, a gente cai na questão de ser uma questão totalmente fácil do ponto de vista jurídico. E uma vez que ela é fácil de ser resolvida juridicamente, como que uma questão que é para ser estritamente trabalhada sob extremo segredo de justiça, uma criança, além de ser um caso de estupro, é um caso de estupro de uma criança de 10 anos. Eu acho muito interessante, a gente cai também na questão da educação sexual, não dá para fugir desse tema. Eu já ouvi relatos de várias mulheres, quando crianças, tiveram os corpos violentados e não sabiam que era estupro. Mulheres casadas sofrem também estupros por parte do marido. Quando a mulher estupro, é não consentimento. Um toque sem consentimento é estupro do ponto de vista legal. E quantas mulheres passam por isso e não estão informadas? Quantas mulheres são vítimas de frequentes violências sexuais e muitas das vezes nem sabem que isso é violência. E muitas que sabem que é violência, a gente é silenciado, a gente não pode falar. Muitas vezes ninguém acredita, é criminalizada, é chamada de assassina, igual nesse caso. Então, quando a gente fala, por isso que não dá para dissociar muito a questão do aborto da questão dos direitos das mulheres e de todo o sofrimento que é imposto pelas mulheres e para a sociedade continuar do jeito que ela está. Ela tem essas estruturas de poder e o corpo da mulher é constantemente amarrado, violado, e é isso, né? Eu acho que é importantíssimo essas discussões que a gente está tendo, de abrir os horizontes para a luta, né? Continuar na luta. Conectando com o que você falou, Gabi, eu acho que realmente é isso mesmo, né? Nós, mulheres, expressarmos mais, né? E porque é uma questão que nos afeta diretamente, né? O direito das mulheres. Mas eu também acho que parar para pensar, né, e tomar atitudes em prol dos nossos direitos, como eu gosto de reforçar essa questão da política, porque é extremamente necessário, né? Nós, mais mulheres, estarmos lá para podermos discutirmos sobre as nossas questões, pautar a nossa agenda, né, de questões para as mulheres, o direito ao aborto, como você falou, ele está ligado totalmente à questão da educação. Então, assim, eu acho que estar lá no parlamento, né, pautando a nossa agenda de direito para as mulheres, não envolve somente nós mulheres estarmos falando e conversando, deliberando, decidindo sobre isso, né? Eu acho que é bom também, temos aqui 3 homens, né? Então, eu acho que é necessário também os homens nos escutarem, né? Aprender com a gente, aprender com as nossas reivindicações, se colocar um pouco, tentar imaginar como é doloroso para a gente, para nós mulheres, estarmos nesse ambiente totalmente opressor, né? Nesse ambiente que quer conformar nossos corpos, e a gente sabe quais os corpos são mais violentados, né? Mais os corpos que morrem, né? Então, assim, são os corpos das mulheres, são os corpos das mulheres pretas, né? Das mulheres faveladas, das mulheres em condições de vulnerabilidade. Então, eu acho muito interessante esse espaço, que temos aqui 3 homens também nos escutando, nos dando espaço para poder falar de um direito que nos afeta, né? Na nossa individualidade, mas que também eu vejo como um direito humano, né? Que é um direito que acho que ele transcende um pouco do direito à mulher. Como nós falamos, ele toca em várias questões, né? Justamente isso. Eu acho muito interessante e muito bom. Espero que mais homens nos deem lugar de espaço para poder falar e que vocês possam aprender com a gente e que a gente possa, de fato, conversar mais. Então, isso que a Emily falou é muito importante também. É importante a gente contar com a ajuda com os homens, né, do nosso lado a lado, caminhando em prol do direito das mulheres. Numa sociedade, nas instituições majoritariamente dominadas por homens, é muito importante que os homens participem dos debates e lutem do nosso lado, lutem lado a lado com a gente, em prol da construção, né? Quem sabe aí de novos horizontes para as mulheres. E é importante mesmo, sabe? Mais homens estarem nesse lugar de debate também, porque é notório. Em congressos, quando tem pautas ou falas de mulheres falando sobre direitos de mulheres, usando teorias feministas e colocando questões de justiça dentro de uma teoria política feminista, você vê pouquíssimos homens participando.
Eu falo isso porque eu já estive tanto na plateia, né, assistindo outras mulheres falarem, e já falei também para outras pessoas. E são pouquíssimos homens. Não tem interesse. Por quê? Né? É o que eu falei. Por que não querem nos escutar? Essa escuta incomoda? Né? Essa escuta incomoda esse lugar de privilegiado? Né? Então, assim, eu acho que, de fato, a gente tem que repensar um pouco, né? Então, por isso que eu falo da importância, realmente, de caminhar lado a lado, né? Como pares, né? Como pares na sociedade. O não falar o não se importar, o não querer participar do debate é um privilégio, né? Se eu posso me excusar do Exatamente. debate, se eu posso me excusar das discussões, é porque eu não tenho esse problema, então isso não me Exatamente. afeta. Então, eu acho também extremamente importante os homens se interarem disso e pegarem mesmo essa pauta e lutar do nosso lado, que a gente precisa. E a gente tem que partir também de uma visão de mundo, né? A gente analisa o nosso mundo. O mundo nosso é o mundo do patriarcado, é o mundo que é dominado por homens. A mulher dificilmente vai ter voz para chegar em qualquer ponto assim de voz, de ser ouvida, de poder, já é uma dificuldade. E os homens geralmente já estão nesse poder, e geralmente um homem escuta o outro. Então, de repente, essas questões vindo da boca de homens vai surtir muito efeito na luta. Bom, parece que a gente está encerrando no melhor estilo que a gente poderia encerrar, né? Com duas mulheres fortes falando sobre questões que tocam muito mais as mulheres do que os homens, embora todos possam, né? Todos podem participar, todos podem opinar, todos podem conversar sobre esse assunto. Como elas falaram, né? Aborto toca em inúmeras questões jurídicas, morais, éticas, políticas, educacionais. E a gente, do Antídoto, eu estou extasiado com essa conversa que a gente teve hoje. É uma primeira tentativa, é um primeiro teste que a gente está fazendo e esperamos que dê muito certo, porque vale a pena, né? Vale a pena a gente se inserir no debate, vale a pena a gente aproveitar as oportunidades para aprender, né? Num diálogo, todo mundo sai com um pouquinho mais, e depois dessas duas manifestações aí, da Gabi, da Emily, a gente sai com muito mais, certamente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer imenso rever Emily, Rian, Thiago, Arísio, nesse espaço de troca, de compartilhar, né, vivências, compartilhar os conhecimentos jurídicos. E acho que o que fica é isso, né? A gente aprender que o que a gente considera como verdade, o que a gente considera como certo, pode não ser o certo para outras pessoas, e não é justo impor isso a outras pessoas, porque muitas vezes quem vai acabar sofrendo são as camadas mais vulneráveis da sociedade, são as populações periféricas, as populações pretas, as populações que muitas vezes não têm os mesmos acessos que nós temos, sabe? Enquanto classe média mesmo, privilegiada, enfim. Então, eu gostaria de agradecer a Emily, a Gabi e ao Rian por terem aceitado o convite de tratar de um tema que levanta tanto engajamento assim no debate, né? É um tema espinhoso, assim, embora a gente tenha colocado que pela parte do direito a resolução seria fácil, né? A gente está vendo que na prática não é tão fácil assim, né? E a gente só tem a agradecer por terem aceitado o desafio dessa gravação aqui, beleza? Valeu, gente. Obrigada, meninos. Mais uma vez, muito bom ver vocês, Gabi, Rian, Aris e Thiago. Valeu pelo convite, gente. Então vou dar um tchau. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Nos vemos Tchau. e nos convidem mais uma vez, se possível.